Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos. Estamos aqui, novamente hoje, dia 30 de junho, com mais um Temas Polêmicos com o irmão Sérgio Luiz, de Campos de Goytacazes. Esse humilde irmão que vos fala, que tem trazido aqui alguns temas, evangélicos, religiosos e também alguns temas históricos, nos temas historiadores em foco. E ali eu tenho abordado alguns assuntos muito interessantes, sobre a sociedade e também assuntos religiosos, assuntos bíblicos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os temas polêmicos, os temas bíblicos, que permeiam a mente das pessoas, e às vezes causam certas dúvidas concernente a algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Hoje, amados, eu vou falar sobre um assunto muito sério, no que diz respeito à questão do apostolado, amados? Nós temos visto aí no Brasil, em várias partes do mundo, como tem surgido nesses últimos dias muitas pessoas que dizem que são apóstolos, são consagrados a apóstolos, amados? Aí eu pergunto a você que está ouvindo, que está vendo a gravação, será que nos dias de hoje pode haver apóstolo? Será que nos dias de hoje tem possibilidade de ter apóstolos nos nossos dias de hoje? O que você acha? Será que apóstolos realmente podem haver hoje ou isso só era da época de Jesus? Esses apóstolos que aí estão, eles são verdadeiros? Eles foram consagrados por Deus? Deus os comissionou para isso? Vamos ver o que diz, a palavra de Deus, amados? Eu estou aqui novamente, amados, com ela, a palavra de Deus. E nós vamos ler na palavra de Deus como que os apóstolos surgiram, amados? Como que eles foram comissionados para essa grande obra, para essa grande missão? O que é um apóstolo bíblico? Quais são as referências, as qualidades que um apóstolo bíblico deve ter, amados? Eu vou ler aqui um livro, o texto, um livro de Mateus, capítulo de número 10, que fala sobre a comissão dos apóstolos de Cristo, amados? E diz assim a palavra de Deus, chamando os 12, a Bíblia aqui, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também dei. Não leve nem ouro e nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade povoada que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Mas amém. Vou começar aqui explicando a palavra de Deus, amados.
nós vemos aqui o que é um apóstolo bíblico. Biblicamente falando, quem foram os apóstolos? Por que eles foram escolhidos? Por que eles foram apóstolos? Né? Primeiro, nós vemos aqui no contexto que Jesus escolhe 12 apóstolos. Por que 12? Por que Jesus escolhe 12? Ele poderia escolher 10, ele poderia escolher 5, poderia escolher 20, 15, qualquer número, mas por que ele faz questão de escolher 12 apóstolos? Por quê? Porque o número 12 aqui é simbólico, simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Simbolizando ali espiritualmente que o Israel de Deus, né, do passado, o povo israelita, estava sendo reformado de novo através dos 12 apóstolos. Deus traria de novo a unção, o poder, a igreja de Cristo, né, a santidade, né, de lá do passado, dos 12, né, das 12 tribos de Israel, a qual Deus mandou se santificar, a qual Deus mandou se purificar, a qual, né, fazia sacrifícios, né, de oração, né, diante do Senhor. Só que agora os sacrifícios não seriam mais de sangue, de cordeiro, mas sacrifício de oração, de busca, de santidade, né? Esse 12 é profético aqui, simbolizando trazer de volta os dias de santidade, de purificação, de sacerdócio santo, né, qual existiam ali entre os 12 tribos de Israel. E eles simbolizam as 12 tribos de Israel, cada um dos apóstolos. Por quê? Porque cada um deles se espalhou pelo território israelita e ficou responsável por uma cidade em questão, né? Nós vemos que Pedro ficou com Jerusalém, né? Teve outros, se não me engano, Filipe ficou com Antioquia, ficou com, enfim, cada um ficou responsável por uma parte específica de Israel, né? Para que assim o evangelho fosse multiplicado sobre Israel. Outros foram enviados para outros campos fora da nação israelita, foram fundar igrejas na Ásia, né? Em outros lugares. Por quê? Então, esse 12 é profético, né? Simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Então, no Apocalipse, quando diz lá, quando João diz assim, as 12 tribos de Israel dispersas sobre o mundo, ele está falando não exatamente das tribos de Israel, os israelitas antigos, mas está falando dos judeus da época de Jesus, os discípulos que se espalharam por conta da perseguição, e cada um formou igrejas em povoados, em cidades diferentes, né, se espalhando e multiplicando assim, né, o evangelho, trazendo as 12 tribos, não mais levíticas, como na época de Moisés, não mais as tribos de Levi, Rubi, Dan, assim, mas simbolizando elas, mas de forma, né, trazendo uma palavra, trazendo as igrejas de Cristo, formando igrejas em territórios espalhados por todo o mundo, por conta da perseguição romana, e também aproveitando a oportunidade para se espalhar e pregar o evangelho para os 4 cantos da terra. Então eles foram 12 homens, né, que não foram escolhidos como nós hoje, né? Tem muita gente que quer se assemelhar aos discípulos, que acharam que podem formar 12 apóstolos, equipe de 12, IG12, não sei o quê, só porque é bíblico, amém. Mas eles foram homens especiais, eles foram homens que, primeiro, eles andaram com Jesus. Esses apóstolos que aí estão hoje, né, que eu não preciso citar o nome por questão de ética, eles não andaram com Jesus. Eles não receberam o ensinamento do próprio Jesus, eles não participaram da primeira Santa Ceia com Jesus, eles não aprenderam aos pés de Jesus, né? Eles não viram Cristo ressurreto, que foi algo inacreditável, algo tremendo que Jesus fez por eles. Quando Jesus, né, morre, depois Jesus aparece para eles de forma ressurreta, primeiro para Pedro, Tiago e João, depois aparece para os discípulos também no corpo glorificado. E nós vemos que eles foram os únicos que viram Jesus dessa maneira, né? E o apóstolo João teve a oportunidade de ver por 2 vezes, né? Uma nesse evento em que ele aparece para os discípulos, e uma outra vez ali, quando ele está ali escrevendo as cartas do Apocalipse, e aparece o Cristo ressurreto para ele, né? Então, primeiro, os apóstolos fundaram a base da igreja. Os apóstolos que estão hoje, eles não fundaram a base da igreja, eles apenas estão construindo missões em cima do fundamento que já foi criado pelos apóstolos no passado, né? Eles apenas estão continuando a obra na base que já começou atrás. Eles não formaram a base do evangelho. A base do evangelho foi criada pelos 12 apóstolos de Cristo.
Então eles não podem ser chamados apóstolos, por quê? Primeiro, porque eles não criaram, porque eles não andaram com o próprio Jesus, eles não aprenderam com o próprio Jesus, eles não formaram a base da igreja de Cristo, né? Eles não viram o Cristo ressurreto, né? Então eles não podem ser chamados de apóstolos. O máximo que eles podem ser é bispos, né? Nem pastor tem na Bíblia, porque pastor é um termo genérico que indica função, mas o cargo bíblico, segundo o apóstolo Paulo nos diz lá em Timóteo, é bispo. Quando ele vai falar sobre o líder da igreja, ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, né, amados? Então, não é bíblico essa história de essa onda, esse movimento agora no final dos tempos de apostolado, diversas pessoas sendo consagradas apóstolos de forma desenfreada, é apóstolo aqui, apóstolo lá, apóstolo não sei aonde. Não é bíblico, amém, amados? Os apóstolos foram os 12 apóstolos de Cristo e o apóstolo Paulo, porque ele também viu o Cristo ressurreto no caminho de Damasco, né? Porque ele também recebeu revelações, ao qual fundou a base do cristianismo por meio da palavra, por meio dos seus livros de Romanos, Coríntios, etc. Esses apóstolos que se dizem apóstolos, além deles não fundarem a base da igreja, eles não fundaram a base doutrinária, eles não tiveram participação nas escrituras, eles não tiveram participação, né, escrevendo a palavra, eles não doutrinaram a igreja por meio daquilo que eles receberam de Cristo. O que eles ensinam para a igreja é aquilo que eles receberam dos apóstolos anteriores. Amém, amados? Fique com essa palavra. Deus te abençoe.